Boa tarde. Quero agradecer a todos pela presença aqui hoje, nesta data tão especial, em que estamos aqui nesta feira maravilhosa que a Elisa e toda a sua equipe organizou para vocês. Então, estou trazendo uma surpresa bem grande, em que eu vou estar relatando para vocês a função das pirâmides na Terra. Então, primeiro, eu sou Fátima Zanetti, como vocês estão vendo o nome ali, e este trabalho a respeito das pirâmides na Terra começou em 2009. Em 2009 é que começaram as canalizações e eu fui em busca de resposta através da ciência para saber o funcionamento das pirâmides na Terra. Porque todo mundo fala que esta obra maravilhosa em que está aqui, sobre a Terra, por que que ela foi implantada na Terra? Por que que nós somos dependentes dela e como é que elas funcionam? Então, vou passar bem aqui, meio corridinho, e para vocês poderem interagir com o trabalho todo. Então, quando eu desvendei o código maia, o código egípcio, o código maia, ele tem a explicação, ele não é um calendário simplesmente, ele tem códigos. Então, o que significa estas informações que estão aqui? Aqui entra a cosmologia, aqui entra o funcionamento da Terra e aqui o funcionamento das pirâmides. Então, todos os relatos maias e egípcios estão relacionados à inversão de polaridade da Terra. E neste quadro está ligado à genética. Vocês olharem significa a nossa célula. Então, bomba de sódio e potássio, esse calendário egípcio era como eles conseguiam trabalhar a manipulação genética. As pirâmides em relação à Terra, a genética, a evolução da raça humana em interação com nós seres humanos aqui. Então, neste transcorrer de 2009 até 2012 de pesquisas científicas sobre as revelações da espiritualidade, como que os seres humanos se conectam e se equilibram para passar por um processo. Todos falam, a Terra, mas quem governa é as pirâmides. Agora nós vamos ver na medicina egípcia, a radiônica, a radiestesia, como é que os egípcios maias faziam as suas análises para saber quais eram os desequilíbrios que as pessoas tinham antigamente. Então, na inversão de polaridade, nos meus estudos, como é que os maias passaram por todo um processo de inversão da polaridade das pirâmides? Como é que os egípcios maias, eles conseguiam interagir com as pirâmides? A levitação, tudo está ligado à alimentação. Então, os sacerdotes, sacerdotisas, todos os grandes mestres necessitavam de um equilíbrio frequencial, mas através da alimentação, para interagir com o campo de frequência das pirâmides. Então, a chamada de geometria sagrada. Nos meus estudos, dentro da parte de frequência da Terra ligada com as pirâmides, então analisa que o centro é a Terra, a parte de cima são 12 pirâmides, claro, não é só 12, que intervém em todo o contexto do planeta Terra, então 12 interligado com vários constelações e também a todos os números de meridianos. Isso foi uma canalização, uma nova radiônica. Então a Terra, ela passa o quê? Em cada fase, ela passa por um processo de aceleração, depois vem desaceleração
até o templo de Dendera e até Cristo, antes de Cristo. Jesus Cristo, ele era um ser muito evoluído, mas como que ele poderia ser evoluído? Ele também tinha conhecimentos que ele tinha que estar em equilíbrio para interagir com toda esta frequência que as pirâmides atuam sobre a Terra. Então, ele tinha todo um conhecimento de como é que essa frequência da Terra, ela é trabalhada. Aqui começa-se um novo ciclo de aceleração novamente na Terra. Então, são estudos mais profundos, que entra na cosmologia, no astrofísica, é um outro processo de estudos mais profundo para poder estar interagindo com vocês. Aqui tem diagnósticos de 12 pontos de frequência do cérebro. Então, que eu vou estar passando vários trabalhos de radiônica, radiestesia, como que nós podemos utilizar a radiônica para fazer o diagnóstico cerebral, saber os excessos, equilíbrio e desequilíbrio que ocorre na parte emocional de um ser humano. A auriculoterapia, como poderemos fazer uma radiônica, uma radiestesia de uma criança através do gráfico radiônico que já era usado por eles na medicina chamada de medicina sagrada egípcia. Mas nunca podemos deixar de usar a alimentação como o fator primordial, o fator principal para se ter o equilíbrio. Pulso. Dentro dos estudos em relação à frequência da Terra e à frequência dos seres humanos, o que ocorre? Uma modificação hormonal, uma modificação da frequência do pulso. Quem faz a acupuntura e faz o trabalho de pulsologia, que é analisar as pulsações, frequências que estão passando por aquele meridiano. Então, são várias camadas, vários ritmos de frequência, com a modificação e a aceleração do núcleo da Terra, em que nós estamos sobre a Terra, recebendo através do sangue, e isso indo através dos nossos meridianos, esta frequência altera. Então, provavelmente, quem já trabalha com acupuntura, que faz a pulsologia, em que a Terra está num ciclo de aceleração, o que ocorre? Já está ocorrendo modificações da frequência do pulso. Então, ele está um pouco mais acelerado. Isso, com a frequência que a Terra traz para nós, altera o fluxo sanguíneo e automaticamente a nossa frequência do pulso, na pulsologia da medicina chinesa. Então, estou passando informações através da radiônica, da radiestesia, como fazer o diagnóstico para interagir com o processo de inversão, de polaridade. Então, nesses estudos todos em que entra a história da humanidade e que fui buscando resposta, descobri que todos esses estudos relacionados aos conhecimentos egípcios, ao calendário chamado, são códigos, estão ligados ao quê? A frequência da Terra, mas que era passado em Dendera. O templo de Dendera chamado hoje era o quê? Uma universidade de templo de Dendera chamado. Então, era uma universidade em que os grandes mestres, sacerdotes, sacerdotisas, eram preparados pelos mestres para saber interagir com a frequência das pirâmides e a frequência que era modificada pelas pirâmides. Então, nós somos ligados à frequência que elas captam do universo cósmico, captam das constelações e trazem para a Terra. Então, nós, seres humanos, somos dependentes das pirâmides. Elas não simplesmente foram colocadas na Terra. Elas têm uma função
geofísica, uma função contexto socioeconômico e contexto trabalha na parte evolutiva da raça humana. Então, quem sabia de todos esses conhecimentos? Opa, desculpa. Era Cleópatra VII, que esta imagem é do Museu de Berlim. E esta simbologia significa 4 pontos na cabeça, 4 pontos. Vamos falar dentro da parte ser humano, tá? O ser humano dentro desta geometria sagrada. Então, quando eu fiz todas essas pesquisas, hoje, esta feira está sendo abençoada, eu falo, quer dizer, sempre foi, mas eles estão homenageando a Mãe Maria. No dia 13 de janeiro de 2010, foi o dia em que Nossa Senhora de Fátima falou comigo e pediu para mim trazer as informações científicas sobre a evolução da raça humana e as funções das pirâmides para o contexto da humanidade, como se equilibrar para passar por o processo da inversão delas, porque nós somos dependentes, porque elas governam o planeta Terra e o universo. Então, no dia 13, eu não tinha total conhecimento de todas essas informações. E conforme eu fui estudando, em 2011, em um ano, eu escrevi 4 livros de pesquisa científica, com mais de 1.200 páginas. Estou hoje aí com de 280, mas a ciência explicando aquilo tudo que é espiritualidade. Então, estou trazendo resposta científica, como nós podemos equilibrar, passar pela alimentação para interagir com este processo, tá? No futuro. Então, estou com o livro aí, que são os conhecimentos de Cleópatra, mas da Universidade de Dendera, que são os conhecimentos de Tote, passado em várias reencarnações deles na Terra. Então, eu estou aqui trazendo a arte do emagrecer, que é a conscientização e o equilíbrio, que eu falei para vocês da alimentação, como nós interagimos, e a radiônica. Radiônica, radiestesia. Vou estar junto com a Elisa aqui em São Paulo, trazendo informações sobre as funções das pirâmides na ciência e a radiônica para vocês poderem estar atuando com as suas famílias e podendo fazer o diagnóstico e saber o DNA alimentar, como que vocês podem se equilibrar. Cada um cuidando de vocês próprios, tá? Aqui nós temos as 12 pirâmides, que eu já falei para vocês, que elas interagem com o universo cósmico, com as constelações, e trazem as informações para a Terra, para que nós possamos interagir. Ninguém imaginava que fosse tudo isso, elas, né? Então, as pirâmides produzem 12 meridianos da Terra, e também nós estamos ligados, produzimos os 12 meridianos. Então, aí tem toda a explicação da radiônica, da radiestesia, de uma forma simples para que vocês possam usar, em que eu vou estar entrando em contato com a Elisa, nós vamos estar montando os grupos para fazer esses estudos, tá? Neste livro tem um questionário, em que eu vou estar falando sobre o quê? O sono e o estado geral, como que a alimentação altera o nosso estado mental, o nosso estado físico, e nós não conseguimos interagir com o lado espiritual em equilíbrio. Muitas vezes a pessoa fala, eu rezo, eu faço aquilo, ou tomo um passe, mas como é que está o seu equilíbrio físico? Como é que está a sua frequência celular? Como que você consegue estar em equilíbrio para interagir com um lado tão sutil e tão lindo que é o lado espiritual? Então nós precisamos deste equilíbrio frequencial para interagir com o lado espiritual, que é tão lindo. E muitas vezes a gente não consegue ouvir essa resposta porque nós não estamos em equilíbrio. A nossa frequência do cérebro não consegue captar o que eles querem passar para nós. E muitas vezes a gente fala assim, Deus não ouve as minhas preces, Deus não escuta o que eu tenho para falar. Mas Ele nunca deixa de ouvir o que vocês têm para falar. Mas nós, com a intoxicação, com a alimentação errada,
nós nos afastamos e fala que Deus não ouve. Ouve. É que no momento certo em que a gente está em equilíbrio, e nós mudamos alimentações, mudamos para os produtos mais orgânicos, o que ocorre? Nós conseguimos ouvir e ver o que eles têm para nos mostrar. E quando nós não estamos em equilíbrio, nós não conseguimos ouvi-los. Quando as coisas começaram a acontecer comigo em 2009, eu estava sentada na sala porque eu sou alérgica a glúten e a lactose. Tá? Então minha alimentação é super controlada. Aí eu falei, vou comer um pedacinho de bolo de milho. Esse não tem glúten. Que eu coloquei, eu escutei, não coma mais açúcar. Eu falei, mas só um pedacinho? Não coma. Então eu ouço, vejo, escrevo. Era escrever o dia inteiro, constantemente escrevendo e pesquisando tudo que eu via, a tudo que eu lia, eu tinha que escrever e montar projetos que eles passavam. Então, quando a gente está em equilíbrio físico, a alimentação, a gente consegue ter um equilíbrio mental. E aí, nós temos o quê? O equilíbrio espiritual para interagir com o lado espiritual da vida. Tá? Então, vamos... Emoções. Já se falava há mais de 3.000 anos, 6.000 anos, ou até 12, que as emoções estão ligadas ao quê? À alimentação. E assim, os chineses sempre falaram que a alimentação é a base. O yin, o yang, o alimento, a cor, a estação do ano, que eles estavam... Está tudo ligado. A colheita, o processo de produção orgânico, como colocar na terra. Tem o tempo, a hora, mas com a modernidade isso foi tudo alterado. Até a forma com que se faz a plantação ou prepara a terra e a forma geométrica foi toda alterada. Então as produções, pragas, parasitas tomaram mais conta. E as indústrias que produzem mais agrotóxicos, pesticidas, fala que o orgânico não produz, mas se você preparar o terreno, eles vão produzir. E o ser humano é a mesma coisa. O espírito está na carne, está na matéria. Se nós preparamos este terreno, é óbvio, nós vamos interagir com um lado espiritual muito mais elevado, trazendo resposta um para o outro. Nós temos um maestro. Este maestro é o que comanda tudo. O intestino delgado. É o segundo cérebro. Quem sabe que era o segundo cérebro? Você? Mais alguém sabe que era o segundo cérebro? Não. Então, o intestino delgado, ele produz o que? Serotonina. Aí você vai no médico, porque você está depressivo, porque você não está se sentindo bem, e ele fala o quê? Tem que tomar remédio, porque você está com depressão, está com falta de serotonina. Mas pergunta se o intestino está funcionando, como é que você está comendo. Não. Então, o intestino delgado é a base. Todos aqui são mulheres, donas de casa, lavam bastante louça. E vocês terminam de lavar as suas louças, lava-se a pia, tem que limpar o encanamento, vocês têm que jogar uma água fervendo para que aquela sujeira vá embora. Para poder fluir o restante que vem atrás. Aí, não precisa limpar o intestino. Imagina, o intestino tem que ficar sujo. Então o intestino, o que ele faz? Ele transporta os nutrientes que estão no sangue para a corrente sanguínea, para as células e para todos os órgãos do seu corpo. E principalmente ao nosso cérebro também. Então as bactérias produzem mais fermentação, que altera o nosso ciclo emocional. Então o sexto elemento que eu chamo no meu livro é o plasma sanguíneo. Então esta radiônica aqui, eu vou estar passando, me explicando passo a passo, através da medicina chinesa, mas a alimentação, como que as pessoas podem equilibrar, para que o plasma sanguíneo, que é o sexto elemento, que é o TA, a circulação, sexo, possa estar levando os nutrientes para a nossa corrente sanguínea,
transportar os hormônios, as vitaminas, os minerais. Quando isso aqui está em equilíbrio, o nosso relógio cósmico, ele vai entrar a circulação a cada 2 horas, ele vai estar atuando em cada órgão e trabalhando a nossa parte emocional, hormonal, circulatório, melhora a nossa visão. A visão também está ligada ao fígado, a nossa saiba, mas vamos ver a comida também, porque afinal de contas, a emoção, a gente precisa de se alimentar. O cérebro precisa de alimentação. A radiônica, a radiestesia e uma mesa de DNA alimentar, que todos podem ter em casa. O meu trabalho é para passar para vocês, difundir dentro das próprias casas. Para quê? Para que todos possam cuidar da sua família. Cuidar e saber qual o alimento que cada um dos seus filhos, netos, parentes que sejam, vizinhos, possam saber qual o alimento que vocês vão comer. Então é assim que o meu trabalho. Passo para que possam ser difundidos, compartilhados, para que todos possam saber exatamente qual é a frequência, a ressonância que aquele alimento tem com o seu DNA. Você se fortalecendo, nenhum lado pode atuar. Você fica um ser mais, com a mente mais forte, mais saudável, e interage com o lado espiritual muito mais bonito, tá? Conseguimos interagir com o lado espiritual, uma frequência mais alta. Eu quero homenagear a todos vocês, porque vocês são as mães, as mulheres que geraram os filhos perfeitos de Deus, o DNA perfeito. E se todos os homens que estão aqui foram gerados pelas suas mães, então é a eles dependem das mulheres. E nós, o gênero, que criou o gênero perfeito de Deus, vocês merecem uma grande salva de palma, porque vocês, as mulheres, somos nós que governamos a terra, porque se não forem as mulheres gerar os homens, não tem governantes. Então é as mulheres que governam este planeta Terra. Meus parabéns e fiquem todos com Deus e com Nossa Senhora. Obrigada.